2 Samuel, capítulo 23, versículo 9. A palavra do Senhor fala assim, que depois dele, Eleazar, filho de Dole, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, e eles se juntaram à peleja quando Israel, os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar com a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram na multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Até aí. Senhor, diante de ti está a tua palavra, fala com as nossas vidas, engrandece teu santo nome, pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Hoje eu quero falar a respeito de resistência. E eu queria que vocês pudessem manusear a Bíblia, porque nós vamos pegar alguns versículos para poder entender. Então, esse versículo que nós lemos aqui fala de valentes. Valente é aquele corajoso que toma a frente, que faz algo que é ao contrário da covardia. E nós fomos chamados para ser valentes no Senhor. Esses, como Davi era um homem valente, ele era valente porque ele estava no Senhor, e os que se achegaram a eles, aqui a Bíblia falou que esses 3 eram os 3 mais valentes, né? Tanto que um venceu 800 homens, né? Você imagina a valentia que o Espírito Santo tomou para ele vencer 800 homens. Mas, em especial, eu quero falar desse que ele estava no meio de um campo de lentilha, e os filisteus, eles gostavam muito de destruir o alimento do povo. E ele, quando ele viu o povo fugindo, ele para e ele defende o campo. Os filisteus, eles eram inimigos do povo de Deus. Nós temos aquele que quer destruir a nossa vida também. Então, a palavra fala lá em Efésios, Miriana 4:37. Esse versículo ele é uma das orientações de Paulo. Paulo ele vai falar o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele dá essa orientação. Ou seja, nós temos a condição, a capacidade de fazer a resistência. A resistência é aquele que não se entrega, é o valente que está resistindo. E nas coisas espirituais, existem leis. E na Bíblia você vai ver em vários versículos que a Bíblia vai falar da lei do Senhor, do mandamento do Senhor. Quer ver um exemplo disso? Abre lá, Miriana. É... Você já leu? Efésios, abriu 4:37? Vou ler aos Efésios 6, Não, 11. 4:37. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 4:37 não tem. É 4 ou 32. Então, mas não tem. Estou aumentando os versículos da Mas eu Bíblia acho que hoje. é esse que a senhora queria, Não, né? não é esse. A Bíblia Aos deve ser Efésios. Efésios, deve ser 4:33. Mas a palavra do 32. Senhor fala que resistir ao diabo e fugir de vós. É um versículo muito conhecido. Então, a palavra fala que nós, a Bíblia, a palavra do Senhor, o mundo espiritual, ele é formado por leis. Presta bem atenção agora aqui. Ó, por leis. Leis, existem leis espirituais. E a Bíblia fala que a nossa
A adversidade, nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que estão nos locais celestes. Locais celestes fala da área espiritual. Então você imagina que, vamos imaginar essa bola aqui, tá vendo essa bola? Vamos imaginar que nós estamos dentro dessa bola. E dentro dessa bola, junto conosco, estão os anjos. Porque a Bíblia fala que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então nós estamos junto com os anjos. E a Bíblia fala também que o inimigo está a derredor. Ele não está dentro da bola. Não está conosco. Porque conosco estão os anjos. Tá fora da bola. Porque existe uma lei, que é uma ordenança de Deus, que diz que os anjos acampam ao redor do que o teme. Então a lei do Senhor fala: se você me teme, meus anjos estão ao seu derredor. É uma lei, é uma ordenança de Deus, porque Deus é o justo juiz. E o juiz é que determina as leis. Concorda, Miriam? É o legislativo, mas ele executa as leis, né? Então, O juiz. então o nosso juiz, ele determinou: você me obedece? Então, como benefício da sua obediência, eu determino, então, que você vai ter uma guarda ao seu lado. Você conquistou esse direito, os anjos vão estar ao seu redor. Mas a Bíblia também fala que o adversário está a derredor. Então, e a Bíblia fala que procurando a quem possa tragar. Porque ele tem uma. A determinação do adversário, do diabo, ele é matar, roubar e destruir. A função dele é essa. O que ele veio é para executar isso. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então você imagina que existe uma porta nessa bola aqui, Ana. Então a Bíblia fala que o adversário está ao derredor, procurando quem possa travar. E Jesus está à porta e bate. Concorda que ele está à porta e bate? Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e serei com ele, ele comigo? É. Então, quem pode abrir essa porta? O homem. Você está lá dentro. Você pode abrir essa porta. Você pode abrir a porta do seu coração. O adversário está por fora. Eu posso abrir a porta ou para Jesus, ou posso abrir uma porta para o adversário. Tá. Então, como é que eu vou abrir a porta? É uma decisão. Eu vou tomar a decisão de vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta para quem eu quiser. Quando eu obedeço a Deus, quando eu sou obediente à sua lei e os seus mandamentos, eu abri uma porta para o Senhor Jesus. Quando eu desobedeço a Deus, e a Bíblia fala que quando a gente desobedece, a gente fere o mandamento de Deus. Vamos supor, o senhor fala assim, ó, você não pode mentir. Vamos pegar um negocinho básico, né? Você não pode mentir. Se eu mentir para você, Ana, não vai dar nada. Não vai. Não vai dar nada, não vai estar errado. Mas se eu chegar lá perante o juiz e mentir, pode dar cadeia. É. Não pode, Miranda? Se eu Sim. mentir em juízo? Porque ele tem o poder de executar uma lei sobre a minha vida. Então, se eu desobedeço lá perto do juiz, Tá sob juramento. e ele vai falar assim: agora você vai ser preso porque você não podia ter mentido. Eu quebrei uma lei. Ele podia me prender se eu estava só lá? Não podia. Porque o fato de eu estar lá, se eu estivesse lá e estivesse falando a verdade, ele não podia me prender. Mas agora, os policiais podem me prender, porque agora eu quebrei a lei que falava que eu não podia mentir para o juiz. Se eu matar, eu posso ser preso porque eu matei, mas ninguém pode me prender por assassinato se eu não matei ninguém. Você entende? Em cada ação existe uma reação de igual valor, não é? Agora é que entra a questão.
Quando eu tomo uma decisão e abro uma brecha com a minha desobediência, em que eu quebro uma lei de Deus, agora eu dou espaço para esse adversário que estava só rodeando, ele entrar numa área da minha vida. É o que é? Então, É, se chama brecha. é, eu vou chamar de porta. É uma porta, uma brecha. Então, ó, vou, vamos ver se eu vou procurar aqui, porque eu acho que eu não tenho ir correndo, versículo. Só para só para ilustrar aqui o que eu. Eles tiram o louvor da coletânea. Tem umas colinhas, fica mais fácil, né? Essa minha aqui tá sem colinha. Aqueles marcadorzinhos. O Fábio, vê se você consegue achar na sua Bíblia aí, Jeremias 6:19. Carta de Jeremias. Agora eu achei direito. Jeremias, o quê? 6:19. Ó, eu vou ler. Eu achei. Quer ler, Miriam? Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos teus pensamentos, porque não estão abertos a minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Era isso? Era isso. Então é o seguinte: quando eu rejeito a lei do Senhor, o que que acontece? Vem algo de ruim para mim. E ele vai falar assim, ó, o Senhor fala várias vezes para a nação, fala para as pessoas, porque você rejeitou minha lei? Você tomou decisão, você rejeitou a minha lei. E porque você rejeitou a minha lei, olha lá, vai vir, eis que trago mal sobre esse povo, os próprios pensamentos, só porque rejeitaram a minha lei. Então, quando o homem rejeita a lei, na legalidade do mundo espiritual, o, o mal pode tomar posse. Quer ver? Continuando lá no versículo. Mas aí, o homem rejeitou. Vai vir o mal sobre o homem. Porque agora, quando ele rejeita as coisas de Deus, o adversário que está ao redor, ele pode agora atuar na vida do homem. Entendeu? Então, lá no versículo 30 fala assim, ó. Prata rejeitada eles chamarão porque o Senhor os rejeitou. Quando você rejeita Deus, Deus também te rejeita. E aqui no versículo 30 fala assim, ó, prata rejeitada eles chamaram. E a prata significa redenção, significa salvação. Quando você rejeita Deus, quando você está desobedecendo, você está abrindo brecha para o adversário agir na sua vida, você está rejeitando o projeto de salvação. Está rejeitando o sacrifício de Jesus. E ó, mas aí, eu dei uma brecha na minha vida, as coisas estão dando errado. Como é que eu acerto esse meu caminho com Deus? Ó, o Senhor sempre dá um conselho. A gente vai ler na palavra do Senhor que sempre o Senhor chama o povo ao arrependimento. Olha lá no 26 desse mesmo versículo, ó. Ó filha do meu povo, cinge-te, pois, de saco, revolve-te na cinza, pranteia por um filho único, planta de amargura, porque presto virá o destruidor sobre vós. Ou seja, você desobedeceu, você afligiu minha lei. Se você não se arrepender, não arrepender, quando fala de cinza, de pó, é arrepender de mudança de vida mesmo, de sinceridade. Se você não fizer isso, a Bíblia diz que vai vir o destruidor. Quem que é o destruidor? Quer matar, roubar, destruir? O Senhor está dando um conselho, olha, volta atrás, se arrepende, porque senão vai vir o destruidor. E o destruidor, ele não vai ter compaixão. A palavra fala que quando no mundo espiritual, isso faz legalidade para ele poder destruir. E a Bíblia também fala que quando ele pega uma área da vida, você está trazendo desobediência, automaticamente o Espírito Santo já te afastou de você, quando você permitiu que o adversário
começa a infiltrar na sua vida pela sua desobediência. Quanto mais desobedece, mais se afasta do caminho do Senhor. E mais permite que o adversário venha porque agora você se afastou, o Espírito Santo, o Senhor fala que você o rejeitou. Vem vindo o destruidor. E o abismo chamou outro abismo. Viu como é sério? Mas aí, se você se arrepende, você começa, você começa a analisar a sua vida e vai, ó, em que área que eu desobedeci o Senhor? Em que área que eu desobedeci a lei do Senhor? E você se arrepende daquilo, confessa o seu pecado, e a Bíblia diz que Mateus 11:12, todo pecado confessado e deixado alcança misericórdia, né? Mas a Bíblia também diz que em Mateus 12, que quando você confessa o pecado, né, mãe? E você abandona o pecado, o adversário ele vai embora da sua vida, né? Você começa a acertar a vida com o Senhor, e aí começa a andar com o Senhor, e você começa a se afirmar na fé, na caminhada, mas aí vem batalha, vem luta, porque o adversário não quer perder, e aí você tem que se afirmar no Senhor, tem que usar autoridade no Senhor e viver uma vida de buscar o Senhor, para você se afirmar as suas rotas. Porque a palavra fala também que quando aquele começa a achar que está bem, e o adversário quer que ele pense que ele está bem, porque o adversário vai agir nas emoções. Não, você está bem. Agora você já largou isso. Agora você já foi acertado com isso. Começa a agir nas tuas emoções e você começa a abaixar a guarda. O que é abaixar a guarda? Fica meio. Começa a não vigiar. Começa a não buscar Deus. Hoje eu não orei. Começa a voltar com as amizades, ou usar o palavreado que você já não usava mais, ou deixar aqueles pensamentos negativos subir na sua cabeça que você já não estava deixando. E a palavra fala que o adversário ele vai embora. Mateus 11 ele fala que quando ele tenta voltar na mesma casa, e se ele encontrar a casa lá vazia, você tá, se desviou do caminho do Senhor de novo, ele vem e traz mais com ele, mais sete. Ela fala isso. Então, a lei, por isso que o Senhor sempre fala, guarda os meus estatutos, obedece a minha lei. Porque se você estiver obedecendo a minha lei, os obedientes à minha lei têm os benefícios dos que estão obedecendo a minha lei. Mas quando você quebra a minha lei, aí eu tenho que deixar o devorador agir na sua vida. Porque você quebrou a minha lei, você rejeitou a minha salvação. E se você não se arrepender, aí vem vindo mal sobre você. Porque eu não posso abençoar aquele que está me rejeitando. É uma lei. Verdade verdadeira. Então, o Senhor, Ele quer que nós sejamos sempre vigilantes na palavra, em obedecer a sua vontade, né? E em todas as áreas da nossa vida, tá procurando obedecer ao Senhor, ver aquilo que o Senhor se agrada naquilo, tomar posse. É... E uma das coisas, quando a gente tem uma área da nossa vida que a gente vê que a gente está sendo fracassado, que é algo que a gente vai analisar dentro de nós mesmos. Hoje eu fiz essa análise, né? E quando a gente fala, a gente entrega para a gente primeiro, né? É, e, e a gente tem que cortar o mal pela raiz. Porque quando você vai no. Vamos supor, Roberto fuma. Se ele for no médico, o médico vai falar para ele assim: olha, você tem dificuldade de parar de fumar, fuma há muitos anos. Vai cada dia diminuindo um cigarro. Vai fazendo isso aos poucos. Mas no mundo espiritual, a gente não brinca com as coisas de Deus. Quando você confessa ao Senhor que você precisa de mudança de vida, você tem que pegar aquele maço, jogar fora e sofrer a abstinência por a falta daquilo. Entregar na cruz. Não dá para brincar com o adversário. Não dá para fazer, não, eu vou parando de vez em quando. Não, você tem que entregar e sofrer. E você tem que fazer o quê? Resistir.
Resistir. Resistir. Tô com vontade, tá difícil, é droga, é álcool, prostituição, é coisas que você vê errado. Resistir. Porque ele não consegue resistir por muito tempo. A Bíblia, o Senhor nos deu a condição de nós resistirmos. Ser forte e corajoso. Eu vou ser contigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que a palavra fala. Se a palavra fala, a palavra é fiel. Existe uma lei de autoridade na palavra, que o Senhor fala resistir e ele vai fugir. Se você estiver resistindo, o Senhor vai fazer com que ele fuja. Sim. Então, errado a gente falar assim, não, você tem que ir parando aos poucos. Essa é uma lei humana, mas a lei espiritual fala resistir, Abandona de vez, né? resistir. Não fica brincando com o pecado, não. Vai lá e corta o pescoço desse Golias e resiste. Resiste, entregou ao Senhor, confessou aquele pecado, entrega aquele pecado e resiste, e resiste. Tá difícil, tudo vai dia a dia. Por isso tem uma palavra bíblica que fala que a gente às vezes tem que orar sem cessar, se a luta tá grande, né, mãe? Às vezes é madrugada, a gente vai orar, vamos resistir, não vamos nos dar como. E esse valente, ele foi num campo de lentilha e ele viu que os adversários vinham vindo e o povo fugia, né? E a palavra fala que ele não, ele resistiu. E ele resistiu e ele ficou firme naquele campo. Meu alimento espiritual, a minha bênção não vai ser tirada. É o Senhor que me deu. Esse campo é meu. Minha família é minha. Meu coração é do Senhor. E eu vou resistir. E ele foi resistindo, resistindo. Ele era um homem só. Todos fugiram. Ele estava no campo de lentilha. Mas o Senhor precisa só de um valente. O Senhor tirou Israel do Egito através da vida de Moisés. O Senhor passou o Jordão através da vida de Josué. O Senhor precisa só do valente se colocar à disposição. O Senhor age com os valentes. O Senhor age com pouco, com aquele que vai resistir e para desejar fazer a vontade do Senhor. Dificuldade vai surgir, mas nós vamos resistir e o Senhor vai nos ajudar. Então, e a palavra fala que a gente não pode fazer acordo com o adversário. O acordo é, não, eu vou parando aos poucos, eu vou mudando isso aos poucos, eu só vou vendo de vez em quando. Não tem acordo. O senhor está falando que aquele que quer fazer acordo é como se fosse um crente morno. A senhora imagina a senhora ir num lugar e a senhora pedir um café. Vai numa lanchonete e fala, eu quero um café morno. A Ixi. senhora fala, não tem café morno. Hoje em dia tem café frio, café gelado, né? Não. Então vai ter opção. Ou café gelado, agora tem uns cafés gelados que se servem, né? Isso que é muito bom. Eu tomei. Não. Deve ser uma bebida gelada de café, né? É, não é o café, não é o café normal, né? E o café quente. E a A não Bíblia ser que seja também, de manhã o café a com Bíblia amor. também fala que se nós formos mornos, o Senhor vai vomitar. O Senhor não quer nada morno, não. Ou a gente vai ser frio, ou a gente vai ser quente. Então, quando num culto a gente está glorificando o Senhor, eu estou cantando louvor e eu estou meditando na letra, eu estou glorificando o seu louvor, aquilo vai surgir um efeito diferente. Porque quando eu estou meditando na letra, eu estou cantando aquela letra para minha vida, eu estou sendo um adorador. E quando eu adoro o Senhor, ele diz que eu estou em espírito. E ele é em mim a sua verdade. Quando eu estou só cantando um louvor, mesmo na igreja, nem prestando atenção na letra, ou às vezes eu estou lá de boca fechada, ou o Senhor está dando bênção, eu não sirvo nem para dar um glória a Deus, um aleluia, eu não estou invocando o Espírito Santo para minha vida. Eu não estou glorificando. Então, eu não vou ter uma presença do Espírito Santo se eu não estou convidando ele, se eu não estou glorificando. Você percebe que é nos pequenos atos que existe uma lei de atração do Espírito Santo? Na sua glorificação, no seu louvor. Por que às vezes um consegue ter mais comunhão e outros menos? Porque um está invocando o Espírito Santo, está trazendo a lei da atração do Espírito, a lei da adoração ao Senhor, entendeu? Do Espírito Santo. Porque tudo está na palavra, na legalidade da lei do Senhor.
Por isso que fala, medita nessa lei e medita de noite. Então, no mundo espiritual, a gente tem que entender a lei que vai trazer para nós benefícios se a gente está andando no Senhor e malefícios se a gente desobedecer, né? Eu até gostaria que o Roberto tivesse aqui presente hoje, pra... porque estou trazendo superficialmente, mas é muito poderoso a gente entender esse princípio da lei do Senhor. Muitas vezes na palavra do Senhor, conforme a gente vai ler agora, eu de agora em diante eu comecei a prestar mais atenção. Quando o Senhor fala com o povo da lei, vocês quebraram a minha lei, vocês desobedeceram os meus mandamentos, e o mal que vem sobre uma nação, sobre um lar, sobre uma vida, conforme ele vai desobedecendo a lei do Senhor. Porque quando desobedece a lei do Senhor, lhe dá lugar, porque a lei do inimigo agora possa começar a agir porque agora. Porque quando você obedece à lei do Senhor, o adversário não pode tocar. A gente tem um exemplo lá na vida de Ló, de Jó. O adversário via Jó, ele estava de redor, mas ele não podia tocar em Jó. O Senhor mostrou isso na vida de Jó para a gente entender que sobre a nossa vida só há uma ordenância. Você é obediente, você serve o Senhor, só há uma ordenância, só o Senhor. Mas se Jó pecasse, se Jó não fosse fiel a Deus, aí o adversário podia querer fazer algo contra ele. Mas Jó, ele teve uma experiência com Deus. E o Senhor usou esse servo Jó para mostrar as leis do Senhor. Mas então, o adversário não podia tocar na vida dele, porque o resto. Então, mas o Senhor estava provando Jó. A fidelidade de Jó, nós também somos provados. Não significa que nós não somos provados. Somos provados. Só que nós somos provados com a permissão de Deus. Nós não somos tentados, totalmente diferente. Tentados pela sua desobediência, você está recebendo. A Bíblia fala que o castigo do pecado é a morte. Jó não pecou, não teve morte espiritual. E em tudo o Senhor o abençoou, entendeu? E os filhos de Jó, o Senhor não multiplicou, porque o Senhor tinha os alcançado. Jó ia encontrar todos eles. Que filho a gente não quer dobrar, né, mãe? Mas na Bíblia fala que o filho de Jó tudo era rebelde e desobediente. Só que o Senhor fala também que Jó pagava um preço por eles. Hum. Até até falei esse sacrifício. Mãe, quando a senhora está de madrugada orando por cada um de nós e por aqueles que dão mais trabalho, a senhora está pagando um preço. Deus honra, Deus olha. E a Bíblia fala também até de esposos que não são tementes a Deus e pela mulher ele é alcançado. Ele é alcançado, Eu já li essa né? parte. Até a mulher sem É palavras. santificada pelo marido, o marido santificado Então, pela mulher. O Senhor, ele vai dar oportunidade para esse se acertar com o Senhor. Vai dar oportunidade pela vida, por amor ao fiel. O Senhor tem tanto amor por nós. Ele sabe que a gente quer o nosso esposo, a gente quer o nosso O amor filho. de Deus é tão Então, tão grande que ele deu o filho dele. então, por amor que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente pode até colocar o Senhor em prova por amor. A gente já vê servos do Senhor que fizeram provas do Senhor. Senhor, se eu sou servo teu, se o Senhor me honra, que desça fogo do céu. Senhor, não, você é meu servo. E muitas bênçãos, muitas coisas que muitos servos já tiveram alcançado do Senhor pela fidelidade. Porque aquele que é fiel pode falar assim com Deus. Pode cobrar a sua palavra com Deus. Porque se ele é fiel, se eu sou fiel, ele tem a sua palavra, a sua lei para cumprir na minha vida. Né? Moisés falava com Deus com intimidade, olha, Senhor, intercedeu pelo povo. Se for para esse povo não conseguir conquistar, que o Senhor tira a minha vida, porque senão o que eles vão falar? As outras nações vão falar que o Senhor tirou o povo para morrer no deserto. Então, aquele que tem obediência ao Senhor,
Intimidade. tem intimidade para pedir para o Senhor, pelo outro, pela nação, pelo outro. E o Senhor tem levantado pessoas valentes, pessoas que estão valentes para poder, por mais difícil que seja, obedecer à vontade do Senhor. Porque quanto mais a gente obedece, mais benefícios a gente tem por ser filho do rei. Porque quando eu obedeço, eu não sou mais apenas criatura. Eu sou filho, eu tenho os benefícios de ser filho. Aquele de chegar no pai, derramar o coração. E como é maravilhoso a gente estar no caminho do Senhor. Porque aquele que está com o Senhor, ele jamais se sente sozinho. Pode estar na luta, ele jamais se sente sozinho. Eu, graças a Deus, eu louvo a Deus, eu tenho esse privilégio de falar que eu não sei o que é solidão. Eu não sei o que é andar sozinho. Porque eu tenho a certeza e a presença do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Então, você vai posar sozinha. Não vou posar sozinha, isso é impossível isso acontecer. Porque o Senhor está sempre comigo. E eu sinto a presença do Senhor. E eu sei que enquanto eu for obediente ao Senhor, eu vou ter essa presença do Senhor. Então eu não vou sentir solidão. Porque a palavra do Senhor é fiel. Ele falou que os anjos do Senhor acampam ao redor do que o temem. Tua vida está temendo o Senhor? Então glorifica o Senhor, porque você jamais vai estar sozinho. Os anjos do Senhor vão estar te acampando. Isso não é um privilégio maravilhoso? Saber que você jamais está só? Claro que é. Então, a gente não está só. A gente escolheu a melhor escolha. Obedecer ao Senhor. Então, a gente vai estar sempre com esse coração cheio do Senhor, acampando. E o adversário longe. Porque se a gente obedecer ao Senhor, a gente está bem guardado. Vai estar firme na rocha. Amém? Isso que o Senhor tinha para as nossas vidas essa noite.